Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 88 mil dólares, hoje operando em alta, se recuperando a nível de preço e também fazendo com que o mercado pouco a pouco recupere a confiança, né? E o humor que havia sido afetado quando a gente vinha tendo aquelas quedas. Bitcoin chegou a bater 76 mil dólares, já teve aqui uma alta de 15% desde então. Nesse momento, Bitcoin passa a testar o Bull Market Support Band, uma resistência, já que o preço do Bitcoin está abaixo desse nível. Veja que em outras oportunidades que o Bitcoin se projetou abaixo do Bull Market Support Band, como nessa fase aqui do ciclo, a gente basicamente viu o preço do Bitcoin rompendo para baixo o Bull Market Support Band. Ele tentou fazer um teste, nesse primeiro teste houve uma rejeição, o preço caiu de novo, ele testou de novo, houve uma rejeição, depois ele testou de novo, houve uma nova rejeição, até que a gente teve um rompimento verdadeiro, e aí o preço do Bitcoin foi embora, né? Então no primeiro teste, nessa oportunidade aqui dentro desse bull market, a gente não viu o Bitcoin rompendo e saindo rasgando, né? Isso também não aconteceu naquele momento da correção que a gente teve no meio do ano passado. Bitcoin perdeu o bull market support band. No primeiro teste a gente teve basicamente aqui um falso rompimento, o preço voltou a se projetar para baixo, um novo teste, nova rejeição, novo teste, nova rejeição, novo teste, uma rejeição rápida aqui, até que a gente fez o rompimento, certo? A gente corrigiu e aí sim, a gente usou o Bull Market Support Band como suporte, não como resistência, e aí a gente viu o preço do Bitcoin escalando, né? E aí ele foi basicamente fazer aquela máxima lá nos 109 mil dólares, tá? Então a gente presta bastante atenção na forma com que o Bitcoin vai interagir com esse importante nível, já que eu faço uma leitura de que a gente vai ter bastante resistência para o BTC até mais ou menos 96 mil dólares ali, né? Que seria, então, o nível de confirmação do rompimento do Bull Market Support Band. Ó, o Bull Market Support Band no ponto futuro vai estar passando aqui, certo? Ele vai estar passando aqui assim, certo? Então, o que seria importante? O Bitcoin se colocar acima do Bull Market Support Band e fazer esse movimento aqui, tá? Ele romper, corrigir, usar o Bull Market Support Band como suporte e aí ele voltar a se projetar. Aí numa hora dessa ele já vai estar quase 100 mil dólares e aí a galera vai estar feliz demais de novo, vai estar todo mundo extremamente otimista, né? Com o Bitcoin indo buscar a região dos 150 mil dólares, que deve ser a próxima parada nesse movimento de alta. O último topo foi em 109 mil dólares e agora o Bitcoin está repetindo um padrão que ele fez lá no ano passado, entre 23 e 24, né? Ano 23 e ano 24, levou o Bitcoin ao topo dos 74 mil dólares e agora esse padrão deve se repetir, levar o Bitcoin no mínimo para casa dos 150 mil dólares. A gente só precisa que o Bitcoin repita a frequência de alta de número 3, 4 ou 5, certo? Isso já dá o Bitcoin lá na casa de 149, 148, 149 mil dólares, 150 mil dólares. Se ele repetir o padrão de número 5, a gente vai ver Bitcoin a 169 mil dólares. Tá? Então, essas foram as frequências de alta que o Bitcoin teve durante esse ciclo e não precisa fazer nada de diferente daquilo que ele já fez para que ele busque a casa dos 150 mil dólares. E quem ficou aí falando nos comentários, é fim de ciclo, vocês são negacionistas, meu brother, esse seu comentário vai envelhecer mal. Desculpa te dizer isso, tá bom? E a hora tá chegando, investidores, ó. Ai, ai, ai. A gente só precisa de uma recuperação de humor no S&P. A gente vai falar sobre isso nessa análise ainda. Vou deixar o convite para você que chegou aqui pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Nós somos a comunidade de investidores de criptomoedas que mais cresceu no YouTube nesse período de um ano. O canal quintuplicou, certo? Então faça parte você também, não fique de fora da nossa comunidade. O Bitcoin também segue respeitando aquela projeção baseada no padrão de reacumulação de Wyckoff, que teve a fase A, que aconteceu aqui, tá? Que teve a fase B, que é a fase chata, né? A fase que os pessimistas do fim de ciclo começam a se agigantar aí, falar que já era e que a gente é negacionista, tá? Isso acontece na fase B. Aí na fase C, eles têm o auge do momento deles, né? Que é quando a gente vê o mercado realmente mergulhando para formar um fundo, que é o que a gente está vivendo aqui agora. Tá? Bitcoin, por enquanto, formou seu fundo lá nos 76 mil dólares e a menos que a gente tenha um cenário de extremo pessimismo lá na Bolsa Americana, tá, investidores? Esse aqui deve ser o fundo do Bitcoin, que coincide com o fundo do padrão, para aí sim a gente entrar na fase D, que é uma fase já de recuperação mais contundente, com o preço do ativo indo retomar os patamares de topo, tá? Indo retomar os patamares lá dos topos que ele deixou durante a fase de reacumulação. Por que reacumulação? Porque essa fase acontece depois de um período de altas, certo? A gente tem um período de altas,
vivemos um período de altas, aí a gente reacumula, tá? Só que as reacumulações, o cara que é experiente, ele já sabe que as reacumulações vêm com quedas. Elas são normalmente um período de lateralidade com agulhadas para baixo, né? E aí o cara que é experiente vive isso numa nice, ele não se preocupa, ele não se ilude com fim de ciclo e coisas do gênero, né? Até que o mercado volta a se recuperar, o cara experiente já até aproveita essas oportunidades para fazer DCA, para fazer aportes, né? E aí a gente tem basicamente a retomada do ciclo que deve levar o Bitcoin lá para um range entre 150 e 200 mil dólares. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu já vinha sinalizando essa recuperação, essa reacumulação no preço do Bitcoin há 2 semanas, certo? Olha lá, a reacumulação já começou. A galera ficava brava e falava um monte, assim como fizeram aqui, né? Quando a gente tem esse pessimismo exacerbado dentro do mercado com um monte de gente falando um monte de coisa, você publica um vídeo aí, o vídeo é tomado por dezenas e dezenas de pessoas desesperadas, chorando, falando que já era. Cara, nessa hora, dentro de um bull market, nessa hora é a hora que você tem que ter coragem para ir às compras ou para manter as suas posições dentro do mercado, assim como a gente fez durante todo esse período aqui, tá? Em cada vídeo desse aqui tinha um monte de sardinha xingando a gente. E olha lá o que aconteceu. A gente subiu o degrauzinho, a gente vai subir de novo. Certo? E o mercado já se recupera um pouquinho emocionalmente também, né? A gente já está com 34 pontos no indicador de medo e ganância, estamos próximos já de um ambiente de neutralidade no sentimento do mercado. A gente viveu períodos de medo extremo, né, investidores? Algumas semanas atrás. E o sentimento é dirigido pelo preço. O preço do Bitcoin se recuperou 15%, a galera começa a ficar de boa de novo, e aí o humor volta a ser resgatado, né? E basicamente, eu acho que para a gente ter uma confirmação de um bom humor no mercado, a gente precisa de altas nas altcoins para que elas recuperem também as suas quedas, né? Eu acredito muito que isso vai acontecer. Essas altas das altcoins devem fazer com que a dominância do Bitcoin tenha uma queda bem forte ainda nesse ciclo, tá, investidores? Faz tempo que a gente está monitorando isso, faz tempo que a gente está acreditando que a gente vai ter uma queda forte dentro aqui do cenário da dominância, tá? E ela tá persistindo lá em cima, ela tá persistindo lá no alto. A gente nunca teve um fim de ciclo com a dominância a 60%. Não adianta falar que é por conta da participação institucional, que se você olhar o perfil dos detentores de Bitcoin, você vai ver que a grande maioria dos Bitcoins são dados por pessoas como eu e como você, e não por instituições, tá? E são essas pessoas como eu e como você, que em um momento de maior apetite ao risco, vendo que as altcoins vão andar, que o mercado de altcoins vai decolar e que vai explodir, grande parte desse capital vai rotacionar para as altcoins, aí a gente vai ver a participação do valor de mercado do Bitcoin caindo em relação ao todo do mercado, e aí, meu amigo, altcoins vão fazer movimentos de 10x, 15x, 20x, nessa hora o cara duvida, nessa hora o cara acha que não, nessa hora o cara fica até bravo comigo, mas, brother, não quero decepcionar você pessimista, mas você vai ter que engolir isso vai rolar ainda nesse ciclo, tá? A gente vai ver movimentos ultra explosivos dentro do mercado de altcoins, tá? Quando a dominância do Bitcoin estava aqui lá no ciclo passado, a gente também tinha esses carinhas aí pessimistas, dessa vez é diferente, tá bom? Catalisadores para isso não faltam, tá, investidores? Eu nem vou entrar no detalhe, mas eu só quero relembrar nesse vídeo para o público novo que chegou mais recentemente aí. A gente já falou disso em análises, falamos sobre todos esses catalisadores. Se você quiser ver cada um, dá um pause, dá uma sacada aí no vídeo. Mas a gente tem ainda muita coisa pela frente, temos um cenário muito promissor com vários fatores que vão servir de elementos propulsores para que a gente tenha a confirmação da continuidade desse bull market, certo? E, investidores, uma novidade, olha só, depois de muito tempo, eu fechei uma parceria com uma corretora e basicamente escolhi a corretora que mais cresce no Brasil e no mundo hoje, tá? Vou deixar o convite para vocês abrirem suas contas na Maxi, uma das maiores corretoras do mercado, certamente uma das mais confiáveis, uma corretora com mais de 30 milhões de usuários no mundo, uma corretora que tem uma infinidade de tokens para você negociar, uma boa liquidez para você ter as suas ordens sendo preenchidas de forma rápida, as taxas da Maxi são as menores taxas do mercado, e o grande diferencial, cara, na Maxi você tem um limite de saque em cripto, um limite diário de 10 bitcoins por dia, o equivalente a 10 bitcoins por dia, sem KYC, investidores, sem entregar os seus dados, tá? Sem abrir para mais ninguém as operações que você está fazendo, certo? Se é que você entende o que eu estou aqui querendo dizer. Então, eu recomendo fortemente que vocês abram a conta na Maxi com o meu link, o link da descrição desse vídeo, para que vocês tenham um desconto adicional nas taxas de negociação, tá? Para que vocês tenham maiores limites de saque
E também para que vocês façam parte das campanhas que vão trazer várias vantagens para vocês que fazem parte da comunidade Investidores Smart, que vão negociar lá dentro da Mexi, certo? Então, abra a sua conta, o link está aqui na descrição deste vídeo. Certo, investidores? E o mercado tradicional ontem teve uma adição de 1,3 trilhão de dólares em sua capitalização. A gente teve uma alta forte acontecendo, a retomada, né, de um apetite ao risco dentro do mercado institucional. Eles também deram uma recuperada no humor, né? Veja que a gente já tem 30 pontos no indicador de medo e ganância do S&P 500. Hoje a gente não tem exatamente aquele cenário de, nossa, que tomada de risco maravilhosa do mercado, mas a gente vê um cenário minimamente misto aqui, né? Não temos aquelas quedas generalizadas como estavam acontecendo nas últimas semanas da Bolsa Americana. O S&P, o principal índice de ações da Bolsa Americana, investidores, também vai ter a resistência do Bull Market Support Band. A gente vai prestar bastante atenção nesse teste, tá? Ele parece que se encaminha aqui para acontecer. Temos ali o nível dos 5.900 pontos como um nível chave. Romper esse nível dos 5.900 pontos, eu vou só falar para vocês aqui, vai levar o S&P para bater as máximas históricas, o Bitcoin vai fazer o mesmo. Eu tô aqui cada vez mais na expectativa de que é na próxima pernada do Bitcoin que a gente vai ver as altcoins explodindo, e aí todo mundo que vendeu, todo mundo que reduziu exposição, todo mundo que desistiu do mercado, todo mundo que ficou no drama, todo mundo que ficou sem dormir, vai ver que não valeu a pena, tá, investidores? Esse é o papo. Alguma coisa está garantida no curto prazo? Não, a gente tem que ir no passo a passo e ver como é que vai ser quando o S&P realizar o teste dentro desse nível aqui. Aqui vai ser um nível chave, tá? Só que se romper, meus brothers, aí o otimismo vai voltar e vocês vão ver o que vai acontecer com o Bitcoin. Quem duvidou, eu realmente sinto muito, tá bom? Veja que a gente já passa a ter indicadores reduzindo as probabilidades de recessão, né, caindo de 30% para 20%. Não dá para ficar se posicionando no mercado, levando em conta um cenário que tem a menor probabilidade de acontecer. Cara, você ter capital exposto a ativos de risco significa se posicionar em favor das maiores probabilidades. Lá em janeiro de 2022, eu até mostrei aqui nesse canal, estava mostrando para os membros da nossa comunidade fechada do Telegram um momento em que eu fiz o shift, que eu mudei a minha visão sobre o mercado e passei a acreditar que a gente ia entrar em bear market. Não só em Bitcoin e criptos, mas no mercado tradicional também. Isso foi em janeiro de 2022, isso está registrado na internet, em, sei lá, Twitter, Instagram, YouTube. E naquele momento, eu passei a acreditar que as probabilidades jogavam contra. E eu falei, não vou ficar aqui dando uma de louco, me posicionando contra a maior probabilidade, tá? E veja que as probabilidades nesse momento, investidores, são de continuidade de alta, continuidade de bull market. E sempre vai haver uma probabilidade de reversão, de quedas, sempre vai haver. Se você quer vencer dentro desse mercado, você precisa aprender a lidar com esse risco. Risco zero, brother, nem no Tesouro Nacional você vai encontrar. Não existe risco zero no dinheiro. Essa aqui é a realidade, tá? Se te venderam segurança total aí nos tesouros da vida, mentiram pra você. Se você aprender sobre dinheiro, você vai ver que isso é uma mentira, tá? Esses títulos do Tesouro Americano, principalmente, tá? A bolha da dívida americana, Deus me livre de ter capital exposto a títulos do Tesouro que basicamente representam o maior risco. Se existe um risco da gente ver as economias entrando em uma recessão ou quem sabe até uma depressão brutal, isso acontece em função desses títulos porcaria aí que dizem que são os mais seguros do mundo, tá? O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, sabe que eles estão com um problema muito grave na dívida e ele disse, estou esperando quedas nas taxas de juros, né, investidores? E a gente tem aqui uma probabilidade bastante importante de ter entre 2 e 3 cortes de juros no segundo semestre desse ano, tá? Começando no primeiro trimestre, começando no primeiro semestre, começando já em junho, né? Mas a gente tem uma possibilidade bastante factível de ver 3 cortes de juros acontecendo entre junho e dezembro desse ano. Vocês sabem que isso aqui é um fator catalisador para Bitcoin e criptomoedas, né? Significa injeção de liquidez nos mercados. Essa liquidez vai buscar risco também em criptoativos. Quem perdeu a esperança com altcoins, brother, olha, eu recomendo fortemente que você volte atrás e reflita, tá? E por mais que a gente teve quedas fortes aí, você faça a manutenção das suas posições ou até aumente a sua exposição, porque as altcoins estão de graça. A gente não vai acreditar no futuro quando a gente olhar esses níveis de preço das altcoins, tá? Isso é uma coisa que acontece muito rápido. Não vai dar tempo de pensar, não vai dar tempo de fazer nada. Por isso que você precisa estar posicionado, tá bom?
E aí eu sigo analisando mais no detalhe as altcoins lá com os membros da nossa comunidade fechada. Deixo o convite para você que chegou aqui no canal pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir junto com a gente. E também deixo o convite para que todos abram a sua conta na AMXI. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo. E também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.